gravar então? Já comecei a gravar aqui. Ah, perfeito, pronto. Ótimo. E aí? Espera aí, um momentinho. Um, dois, três, gravando. Deixa eu... Vamos lá, então. Bom dia a todos. Nós estamos, então, inaugurando o primeiro encontro sobre a leitura do Byung-Chul Han com a obra A Sociedade do Cansaço. Me apresentar, meu nome é Nelson Rodrigues, sou professor de filosofia, mestrado em filosofia, e é um autor que ando pesquisando agora, atualmente. Né? Byung-Chul Han é um filósofo formado, a graduação, se eu não estou enganado, é em engenharia. Né? Ele tem a formação, ele fez metalurgia na Coreia, e depois ele mudou assim a cabeça. Ele disse que o interesse dele sempre foi filosofia, mas a família dele queria que ele fizesse alguma coisa prática, né? Aí ele fez engenharia na área de metalurgia, e depois ele foi para a Alemanha, dizendo que ia continuar os estudos, mas na verdade ele tinha se matriculado em filosofia, né? Sem a família saber. Isso é bem interessante. E aí ele continuou e se formou, se doutorou, né, em filosofia na Alemanha. E a influência dele tem várias, na verdade são vários autores que formaram a filosofia de Byung-Chul Han, mas nós podemos destacar pelo menos uns 4, né, que é o Heidegger, Hegel, Freud e o Nietzsche. Né? Então, pelo menos 4 autores assim que moldam um pouco a filosofia do Byung-Chul Han. Então, bom, para não demorar muito, vamos então começar a leitura da Sociedade do Cansaço. O primeiro tópico é a violência neuronal. Então, comecemos. Cada época possuiu suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtornos de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, o TDAH, transtornos de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de Burnout, SB, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer estranho. Aqui é bem... Percebe que é algo anterior à pandemia, né? Sobre essa questão, eu acho que talvez uma atualização. Sim, Né? ele mudou depois da pandemia, Uhum. mas ele ainda repete bastante coisas aqui. Ele ainda acredita na sociedade do cansaço Uhum. e blá blá blá.
Mas ele eliminou essa tese do fim das pandemias. Sim. Mas a palavra-chave, no caso que ele quer apontar aí, né, nosso colega já falou, é a questão da positividade. Continuemos. O século passado foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio... Aí eu me perdi. Entre próprio e estranho. Obrigado. Mesmo a Guerra Fria seguia esse esquema imunológico. O próprio paradigma imunológico do século passado foi integralmente dominado pelo vocabulário da guerra. Mesmo... não perdi. Ai, meu Deus. Por um dispositivo francamente militar. Isso, obrigado. A ação imunológica é definida como um ataque e defesa. Nesse dispositivo imunológico que ultrapassou o campo biológico adentrando no campo e em todo o âmbito social, ali foi inscrita uma cegueira. Pela defesa, afasta-se tudo que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude de sua alteridade. Nesses últimos tempos, têm surgido diversos discursos sociais que se servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos. Todavia, a atualidade do discurso imunológico não pode ser interpretada como sinal de que a organização da sociedade de hoje seria uma época mais imunológica do que qualquer outra. O fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão, muitas vezes é sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, já desde algum tempo, vai se delineando uma mudança de paradigma. O fim da Guerra Fria ocorreu precisamente no curso dessa mudança de paradigma. E aí, interessante notar que há uma influência mútua, aqui são notas. A nota, né? Essa nota é importante. Isso, aqui são notas, uma nota ele fala, é interessante notar que há uma influência mútua entre discursos sociais e biológicos. Ciências não estão livres de dispositivos, não são de origem científica. Assim, após a Guerra Fria, encontramos uma mudança de paradigma também dentro da imunologia medicinal. A imunologista americana Polly Matzinger rejeita o velho paradigma imunológico da Guerra Fria. De acordo com o seu modelo imunológico, o sistema imunológico não distingue entre self e non-self, entre próprio e estranho ou outro, mas entre friendly e dangerous. O objeto da defesa imunológica já não é mais a estranheza ou a alteridade como tal. Só se repele apenas aquela intromissão estranha que se porta destrutivamente no interior do próprio. Nessa perspectiva, enquanto o estranho não chama a atenção, não é tocado pela defesa imunológica. De acordo com a ideia de Matzinger, o sistema imunológico biológico é mais hospitaleiro do que se admitiu até o presente. Não conhece nenhuma xenofobia. É mais inteligente, portanto, que a sociedade humana. Então, eu acho que eu queria comentar aqui esse trecho. Comente. A nota começa aqui, ó. Cadê? Deixa eu só... Ele começa dizendo assim: é interessante notar que há uma influência mútua entre discursos sociais e biológicos. Aí complementa, né? Ciências não estão livres de dispositivos que não são de origem científica, né? Uhum. Ou seja, né, ele está colocando, pela minha percepção aqui, né, a problemática do desenvolvimento também, né, não só epistemológico, mas do desenvolvimento epistemológico científico como comprometido em uma espécie de
de corpus social que não é determinável no sentido de uma espécie de substancialização, né, desse corpus social, a partir de uma perspectiva de mobilidade. E aí, me parece que ele está querendo discutir também as noções de interioridade e exterioridade a partir, né, do erigir de paradigmas sociais dentro de certos contextos históricos políticos, né, como ele está partindo aqui de uma espécie de centramento, né, ele está colocando algumas questões que parecem importantes para o desenvolvimento da tese que ele está tentando colocar aqui, né? E aí parece central a seguinte questão, né? Ele coloca mais uma vez a problemática da positividade que ele trabalha em vários livros, né? Inclusive Topologia da Violência, ele coloca a espécie da nivelação da positividade, problematizando vários autores, mas dentre eles o Deleuze, né? Dizendo que o Deleuze, a diferença deleuziana, né, ela é permeada de uma espécie de equiparação positiva, né, que compreende a diferença dentro de um sentido nivelador e que não necessariamente retrabalharia, por exemplo, como faz o Heidegger, apesar de que ele problematiza também o Heidegger, né, a partir da noção de mesmidade como uma espécie de interioridade, exterioridade e autocompositiva, ou em outras palavras, né? Não há ser que não seja ser no mundo, né? A questão do Dasein, né? O ser com, né? Heideggeriano, né? Então, a noção de alteridade que ele tenta reproblematizar e trazendo o Heidegger também, apesar de que o Heidegger, pelas vistas do Deleuze, também é demarcado por uma espécie de negatividade. E aqui é uma transitoriedade, porque eu já percebi, e a gente vai poder ver posteriormente, que o Byung-Chul Han vai trabalhar algumas nuances da negatividade também, apesar de, no meu entendimento, ele ser majoritariamente alguém que vai trabalhar sobre a perspectiva hegeliana, num sentido de validação dessa noção de negatividade, né? Mas não é o único sentido da negatividade como possibilidade de uma alteridade possível, né? Que seja demarcada por essa, digamos assim, que seja não demarcada, na verdade, né? Por essa crítica da positividade que ele está fazendo aqui, que é um sentido de, digamos assim, de engolfamento da relação a partir da possibilidade de estranheza, né, e dessa relação para com o outro, apesar de que o outro, nesse sentido aqui, é bem problemático, porque marca uma certa característica também heideggeriana. Não sei se ele retrabalha, heideggeriana não, hegeliana, né? Eu não sei se ele retrabalha isso, mas assim, especificamente, né, nesse trecho, me parece que ele está colocando a questão do processo imunológico e pós-imunológico como essa espécie de reproblematização da estranheza, da alteridade, da diferença, né, inicialmente, né, a partir de uma recolocação do problema da negatividade em relação ao sentido da positividade, né, mas ainda vai adentrar em certos elementos específicos, mas o que é destacado aqui é justamente como os próprios paradigmas científicos, como, digamos assim, estabelecimentos moldáveis, né, eles estão sempre em concomitância referente a uma certa propensão de totalidade que não se resume ao âmbito científico, né? E a perspectiva teórica ela sempre está dialogando, de certa forma, com essa implicação contínua, né? Especificamente também os paradigmas científicos que também são sociais, em certa medida, mas não dentro de uma sociabilidade simplória, né? Mas dentro de uma certa uma sempre recomposição entre o positivo e o negativo dessas relações, inclusive no modo de fazer ciência. Mas enfim, eu acho que é uma problemática inicial que surge aí. Enfim. Eu acho que também, acrescentando a tudo isso que você pôs, eu acho que também deveria acrescentar 2 pontos importantes. No início do século XX e final do século XIX, surgiu muitas linhas filosóficas que faziam comparações. Isso devido aos avanços das ciências médicas e das biologias, né? Logo após o desenvolvimento do darwinismo, em que alguns teóricos, principalmente ali dos pais da sociologia, quando começaram a entrar numa perspectiva de estudos sociológicos, né, de determinadas, como a sociedade se estrutura mediante
a sua negatividade, né, mediante as suas estranhezas e as suas forças, vamos dizer assim, de oposição a tudo que é diferente, tudo que é estranho, e colocar tudo que se adequa dentro de um corpo normativo, né, juntando isso com as ideias do Freud também, do início do século XX, né, de que seria o quê? Em síntese, nós vivemos uma sociedade de negatividade, numa sociedade panóptica, né, que isso depois vai ser muito bem, né, estudado e analisado por Michel Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, né, de grande influência também nietzschiana, de que essas sociedades da negatividade, elas estariam também ancoradas dentro de uma perspectiva da normatividade, da lei, né? E outro ponto que eu deveria apontar aí, quase eu esqueço, é em uma obra do Canguilhem, né, O Conhecimento da Vida, tem um capítulo muito interessante sobre o que é a vida, em que ele aponta alguns problemas que surgiram no século XX decorrente dessas experiências, desses pensamentos em juntar sociedade biológica e como um paralelo com a sociedade social, né, civil, e aí ele aponta olha, os problemas que surgiram a partir desse tipo de percepção, desse tipo de corrente, seria aquilo que aconteceu na Alemanha nazista, né, em que toda parte de um corpo doente, né, é um corpo estranho, e então ele deve ser cortado, deve ser extirpado do restante do corpo para que esse corpo não se degrade, né? Então, são dois pontos, eu acho que quando vem em mente, quando eu leio o Byung-Chul Han, eu sempre estou também nessa perspectiva, mas é claro que o Alberto aí acrescenta outras problemáticas que são relevantes para o pensamento, né, da análise da sociedade do cansaço, né, e que eu acho que são problemas ainda não esgotados, né? Eu acho que ainda há problemas que podem ser discutidos a partir disso, né? Alberto, quer falar mais alguma coisa? Assim, muito rapidamente, só para ressaltar essa questão, que ele vai tratar especificamente dessa questão do Foucault no próximo capítulo, né? Não sei nem se a gente chega lá hoje. Mas assim, eu já reli o capítulo hoje, inclusive o segundo capítulo, mas ele é justamente o ponto onde ele vai retrabalhar essa noção da negatividade, porque ele vai dizer que dentro da perspectiva, entre aspas, disciplinar do diagnóstico Foucaultiano, apesar que na interpretação dele, nesse texto aqui, ele já coloca como algo ultrapassado, né? Eu acho criticável essa afirmação dele, assim, né? Mas assim, eu acho interessante, né? O Byung-Chul Han, ele é interessante porque ele não faz muito firulas para criticar um filósofo, sim, né? Sim, ele vai lá e discorda e tá ultrapassado e pronto. Mas ele coloca elementos interessantes, né? Então, ele retrabalha essa noção da negatividade justamente no sentido do que você acabou de falar ali em Foucault, né? Ele já, eu acho, se não me engano, nesse mesmo texto, ele vai fazer uma espécie de resgate da noção da negatividade como algo necessário para a própria criatividade relacional em todos esses contextos históricos, sociais, científicos, filosóficos e afins, mas ao mesmo tempo, né, ele vai ressaltar que há um caráter coercitivo na negatividade, mas que mesmo dentro do diagnóstico Foucaultiano, dentro desse sentido coercitivo, a positividade que ele está criticando aqui, ela pode ser muito mais coercitiva do que a negatividade disciplinar que o Foucault estava criticando. Então é interessante esse movimento. Né? Exatamente. Isso aí é uma espécie de dialética também. Com certeza, Alberto, concordo com você. Né? Mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo por enquanto. Acho que dá pra gente Certo. continuar no Ó, texto. eu vou estar lendo aqui pelo meu livro, porque às vezes eu me perco quando roda demais, tá? Mas continue aí, não tem problema não. Continuamos. Hoje, a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas, caracterizando-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. E aqui é importante que ele coloca em negrito, né? Tanto alteridade e como estranheza. A alteridade... Rapidinho. Me parece que essa noção que ele está colocando aqui, do afastamento da organização e da defesa imunológica, envolve justamente essa problemática anunciada, né? A problemática de retrabalhar essa noção de negatividade. Ou seja, o excesso de positividade parece que causa uma espécie de inflação, de uma certa proteção, né? Meio que abstrata, que na verdade não retrabalha as possibilidades amplas de recomposição referente à noção de alteridade e dentro da composição, inclusive, daquilo que é estranho e das possibilidades referentes à estranheza, né? Uma composição aludida a essa perspectiva de alteridade. Então, esse excesso de uma imunização abstrata, que é até algo que eu não sei se ele leu Sloterdijk, mas assim, quem trabalha muito essa questão quem trabalha muito essa questão da imunidade, né, das esferas e do retorno ao útero materno, né, como inclusive ele faz uma análise geográfica disso, né, no sentido de como a arquitetura se desenvolve a partir do sentido de imunização, né, de uma espécie de um retorno ao receptáculo, né, para fazer uma alusão a Platão, a esse aspecto gestacional. Mas me parece que ele está retrabalhando essa noção de um processo de imunização abstrato, né, para uma possibilidade da imunização a partir do retrabalhar da negatividade, como inclusive um sentido de negatividade daquilo que eu aludo como, entre aspas, individualidade e objetividade dentro de um dado contexto, né? Então, a noção de imunização aqui, ela está em perspectiva de análise crítica e de possibilidade de reelaboração. Eu acho que é importante prestar atenção aí no sentido imunológico a partir disso. Enfim, só isso que eu queria destacar. Isso, obrigado. Continuando, a alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Então, aqui é uma afirmação, né? Eu acho que vamos dizer assim, que é uma das teses fundamentais da obra dessa obra aqui, que eu queria apontar. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. Então, é aquela coisa, né, do patógeno, né? Se o patógeno ele não desestabiliza, ele não afeta o corpo, né? Esse patógeno então passa ali, entra e fica batido ali, fica assimilável, né? Não há uma identificação, né, orgânica do corpo, enquanto que a alteridade ela sempre perpassa, né, por essa inversão da situação do corpo orgânico, né? Na verdade, seria uma noção quase que... E aí, novamente, uma questão do reconhecimento, né? De que há outro, né? Diga, Alberto. Então, esse trecho mais específico aqui me parece uma alusão direta aos chamados filósofos da diferença. Por exemplo, o próprio Deleuze, né, que ele vai criticar lá na Topologia da Violência, né? Então ele está criticando a própria noção de diferença, aludida por esse tipo de pensamento também, né? Então é importante ressaltar isso aqui. Então, e aí ele vai evocar o Heidegger logo em seguida aí nessa citação. Que não provoca nenhuma reação imunológica. A diferença pós-imunológica, sim, a diferença pós-moderna já não faz adoecer. Em nível imunológico, ela é o mesmo. Aí ele vai... A nota é sobre a noção de mesmidade. Isso. Heidegger, mas eu vou colocar aqui, você pode ler aí também, enfim.
Então, anota. Também o pensamento de Heidegger aponta um teor imunológico. Assim, ele rechaça decididamente o igual e lhe contrapõe o mesmo. Contrariamente ao igual, o mesmo possui uma interioridade, na qual repousa toda e qualquer reação imunológica. É curioso como o Byung-Chul Han ele dialoga, né, com a tradição, né? Não só uma tradição meramente, vamos dizer assim, racionalista, né, no esquema de estrutura de texto, mas ele dialoga muito bem com uma espécie de ensaísmo, né, uma espécie de discussão que envolve, e aí o Alberto já tinha adiantado, de uma discussão dialética das proposições, né, dos axiomas estabelecidos por uma certa tradição filosófica. Diga, Alberto. Assim, só rapidamente para situar aqui, a impressão que eu tenho é que ele está evocando o Heidegger para dizer, olha, o Heidegger tem um ponto positivo referente a essas concepções pós-modernas da diferença, e ele me parece que coloca o Heidegger também, mas com uma certa vantagem, apesar de que ele também está criticando a noção de mesmidade do Heidegger aqui. E aí, só para situar um pouco, né, não vai dar para explicar exatamente o que é a noção de mesmidade do Heidegger aqui, porque envolve toda uma totalidade da filosofia do Heidegger, mas tem alguns indícios que eu gostaria de citar aqui. A noção de mesmidade, ela parte do pressuposto, dentro da compreensão da filosofia heideggeriana, a partir de uma espécie de uma compreensão da existência humana como uma espécie de locus de singularização da noção de ser no mundo, né? Que é o ser com, que eu acabei de citar, ou o Mitsein, né? Como o próprio Gil Latterdijk coloca no livro dele, Esferas, né? Não há ser que não seja com algo. E aí é interessante que a gente estava até falando sobre a noção, uma pretensão de originalidade, né, que existe dentro do ambiente acadêmico. Isso já é uma possibilidade de problematização, né? Se ser já é ser com, como é que eu posso produzir algo necessariamente singular, personalíssimo? Né? Até porque a ideia de personalíssimo ela é bem individual no sentido de uma pretensão alienada, né, digamos assim, né? Então, dentro desse sentido, não há alienação no sentido mais, como é que eu posso dizer, mais ordinário. Né? Não no sentido complexo filosófico hegeliano, marxiano, etc. Né? Então, a própria possibilidade de separação para uma distinção, entre aspas, originária, ela é improvável nesse sentido, né? Digamos assim. Então, outro ponto é a formação do Dasein, que é, entre aspas, a figura que o Heidegger coloca como problematização ao processo de subjetivação, né? É a figura que ele refere como o ente privilegiado dentre os entes, né, que, entre aspas, seria o homem, né, como algo decorrente da sua própria finitude ou da sua condição de ser para a morte. Entenda? Estou aludindo essas questões ao que o Heidegger entende por mesmidade dentro da possibilidade, né, que pode retrabalhar a noção de alteridade, tal qual o Byung-Chul Han está trabalhando aqui no texto dele, entendeu? Com ressalvas às problematizações que o Byung-Chul Han também está fazendo ao Heidegger, né? Então, inclui também a percepção de que viver ou morrer não implica mais uma espécie de atividade cotidiana que demanda alguma espécie de tempo. E veja, já dialoga com a questão aqui da sociedade do cansaço, né? Tem uma problematização da subserviência a uma ideia de temporalidade, apesar de que a filosofia do Heidegger está toda circunscrita e subserviente a uma ideia de ser e tempo também, né? Mas, enfim... Mas há essa problematização a partir da perspectiva da mesmidade, né, de produzir outros tempos, né, outras possibilidades existenciais, né, a partir de ocupações e abrindo a crítica para processos formativos, educacionais, etc. Né? E também envolve a confrontação de certos modelos, de certas formas de produção, que inclusive o Byung-Chul Han colocou aqui, né, pré-formadas científicas, ou seja, como se houvesse um método antecedente à sua própria implicação de sociabilidade e de recomposição dos métodos científicos dentro da ebulição política, dentro da ebulição
social, dentro da ebulição, né, digamos assim, de reelaboração desses processos científicos, que é o que o Bicho me parece também trouxe no texto. Né? Então, a própria ideia de formação e a ideia de formação científica não como uma espécie de experiência de tomada do conhecimento, mas para uma abertura da própria finitude da formalidade desse conhecimento. Ou seja, a própria finitude do processo metodológico, inclusive. Isso, eu trouxe algumas questões a partir do que o Heidegger problematiza, que me parece estar inspirado aqui também no texto do Byung-Chul Han, inclusive a partir de não só aspectos elogiosos ao Heidegger, mas assim, de problemas, né? Que me parecem estar presentes aqui na discussão do texto. Sim. É isso. Enfim. Perfeito. Quem quiser comentar pode ficar à vontade aí também, viu? Isso. A gente vai, mais ou menos, a gente começou 9h15, então eu pretendia até mais 10h15, 10h20 no máximo. Enfim. Uhum. Aí deixando a gente pode uns 10 continuar. minutos antes para quem quiser conversar alguma coisa, bom. A diferença pós-imunológica, sim. Fala, Murilo. E aí, Murilo? Nossa, eu queria pontuar que esse conceito de alteridade ele é semelhante ao conceito de Ubuntu. Uhum. Da filosofia africana, né? É interessante, porque tem em vistas uma problematização das unilateralidades daquilo que compreende, inclusive, a própria noção de alteridade, né? Então, é interessante. Enfim. A diferença pós-imunológica, sim. A diferença pós-moderna já não faz adoecer. Em nível imunológico, ela é o mesmo. Então, já lemos a nota. Continuando. Falta a diferença. De certo modo, o aguilhão da estranheza, que provocaria uma violenta reação imunológica, também a estranheza se neutraliza numa fórmula de consumo. O estranho cede lugar ao exótico. O turista viaja para visitá-lo. O turista ou consumidor já não é mais um sujeito imunológico. Dessa forma, também Roberto Esposito coloca uma falsa hipótese na base de sua teoria da imunitas, ao afirmar: em qualquer dia do último ano podemos ler o relato nos jornais, talvez até na mesma página, a respeito de diversos acontecimentos, o que tem em comum entre si fenômenos como a luta contra o surto de uma nova epidemia, a resistência contra um pedido de extradição de um chefe de Estado estrangeiro, acusado de violação dos direitos humanos, o reforço das barreiras contra a imigração ilegal e as estratégias para neutralizar o ataque do vírus de computador mais recentes, nada. Na medida em que os interpretamos dentro de seus respectivos âmbitos, separados entre si, como a medicina, o direito, a política social e a tecnologia da informática. Mas se isso modifica quando nos referimos a uma categoria interpretativa cuja especificidade mais própria consiste na capacidade de cruzar transversalmente aquelas línguas particulares, referindo-nos a um e ao mesmo horizonte de sentido. Como fica evidente já a partir do título desse volume, proponho essa categoria como sendo a categoria da imunização. Os acontecimentos descritos acima, independente de sua desigualdade lexical, podem ser todos reduzidos a uma reação de proteção contra um risco. Nota de rodapé. Exposito, Schutz und Negation de Leben, Berlim, 2004. Nenhum dos acontecimentos mencionados por Exposito aponta para o fato de que nos encontramos em meio a uma época imunológica. Também assim chamado imigrante. Hoje em dia já não é mais imunologicamente um outro, não é um estrangeiro,
em sentido enfático, que representaria um perigo real ou alguém que nos causasse medo, imigrantes são vistos mais Eles como um peso do desculpa que aí. como uma ameaça. Também o problema do vírus de computador já não tem mais tanto impacto social. Não é por acaso, então, que em sua análise imunológica, Exposito não se volta para o problema da atualidade, mas exclusivamente a objetos do passado. Olha, aqui eu tenho algumas críticas ao Byung-Chul Han. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a questão do estrangeiro ainda é um problema, e ainda é um problema muito sério para o europeu, né? Inclusive, tivemos isso aqui no Brasil, né? Quando o pessoal, acho que foi a Venezuela, né? Entrando no nosso território e houve toda uma comoção de pessoas, de brasileiros reclamando e pessoas é, dizendo que o pessoal que vinha da Venezuela para roubar o emprego do brasileiro. Bom, os mesmos argumentos que foram utilizados aqui no Brasil para esses casos são argumentos ainda utilizados em boa parte da Europa. Então, eu acho que não vale a pena, vamos dizer assim, não é algo que a gente pode apontar como uma universalidade. Né? O exemplo dele é ruim, é péssimo. Enfim. Além do exemplo dele ser ruim, tem outra questão. Ele nega que isso. Ele nega, não, ele fala que isso não acontece, que mudou a forma como se cara o estrangeiro. Isso. Mas Exato. também questão do Byung-Chul Han. Ele jamais pensa a questão da autoridade pelo viés da racialização, e ele ignora a questão da necropolítica, ou da política colonialista, e toda a investigação dele se concentra na reflexão a pensar o mundo a mudança no mundo europeu e da Coreia ali na parte da Coreia liberal, né? Ele não pensa essas questões aí. Então, aí é justamente que está o ponto, porque tendo em vista, aí é que está a chave da questão. Sabe por quê? Porque tendo em vista que, eu até grifei aqui, ó, um outro, ele coloca a questão do outro como uma possibilidade de retrabalhar a alteridade, e aí aparece um problema. E para mim essa questão do outro já é um problema. Tem uma espécie de demarcação de um resquício da própria noção de reconhecimento hegeliana, que é necessariamente, historiograficamente e como realização ética e subjetiva, centrada num certo processo, né, de desenvolvimento dialético que exclui, né, certas possibilidades de, digamos assim, de questionamento da possibilidade de diferenciação essa que o próprio Byung-Chul Han está criticando aqui, a partir de um excesso de positividade, mas que resvala numa espécie de, né, composição intersubjetiva que introjeta determinados valores da própria modernidade dentro do tipo de raciocínio que ele está desenvolvendo aqui. Então, quando ele coloca essa questão de que o estrangeiro, do sentido, o imigrante, comparando essa questão do estrangeiro com o imigrante, não é imunologicamente um outro, além do exemplo ser ruim no sentido de que não soa bem, né? Resvala justamente nas próprias influências culturais e filosóficas que o Byung-Chul Han está desenvolvendo aqui, né, que tentam, de alguma forma, retrabalhar essa noção de negatividade a partir de um resquício do reconhecimento que, de alguma forma, produz um sentido de assimilação. Entende? Então, o reconhecimento hegeliano, ele produz um certo sentido de assimilação entre senhor e escravo, inclusive. Então, quando você alude a um sentido de diferença e de diferenciação, utilizando e evocando uma noção de alteridade, a partir dessa perspectiva de um outro, você está aludindo a essa noção de reconhecimento. E aí você consegue perceber como é que as influências filosóficas, inclusive pegando o próprio apontamento que o Byung-Chul Han fez agora há pouco, acerca de que não existe produção científica apartada do seu caldo cultural, para resumir a questão, não há produção de pesquisa do próprio Byung-Chul Han afastada das suas implicações, né, metodológicas, filosóficas e culturais que aparecem justamente em momentos como esse. Entende? Sim.
percebo E dessa maneira. uma coisa interessante é que logo após, né, o lançamento do livro dele, houve as operações policiais no bairro de Exarca, na Grécia, expulsando todos os imigrantes, e a perseguição dos imigrantes na Europa estava já em início de franca ascensão, com a ascensão da alt-right e nova Uhum, direita, além das políticas anti-imigração na Inglaterra e óbvio, né, França. para o Uhum, americano aí. O próprio Estados Unidos já refuta essa ideia dele de desde aquela época também tem o projeto da construção dos muros, a polêmica aham, e por aí vai. Mas o que eu acho mais interessante nos textos de Bill Shaw, eu já disse isso até, né? Eu discordo de, sei lá, 60% das coisas que ele fala. Mas, assim, ele coloca questões pertinentes pra gente fazer esse tipo de apontamento, inclusive. isso. Entende? É. Então, enfim. Essa é exatamente. Eles, vamos dizer assim, eu costumo dizer que ele, Habermas e uma galera aí que são excelentes para fazer, vamos dizer assim, um diagnóstico social, né, de cunho filosófico da sociedade. O, o Não, problema Habermas só serve pra uma coisa, pra fazer redação pro Enem. O resto não serve pra porra nenhuma, na moral, desculpa. Não é. O problema às vezes cai na universalidade, que às vezes cai nessa universalidade eurocêntrica europeia, que acaba esbarrando, e aí isso vai resvalar lá para frente, né? De como ele propõe resolver o problema, e que a maioria não consegue, né? Habermas, mesmo com aquele papo furado de comunicação, porra, aquilo ali não resolve porra nenhuma. Habermas é um pensador necessariamente burguês, na sua essência, não tem como. Porque quando os interesses... O Bill Sheehan é habermasiano, você está detonando o cara 2 vezes. Não, mas assim, eu não sei se ele é habermasiano, assim, eu desconheço. Você tá falando, eu não sei, eu tô dizendo que eu não conheço, não conheço essa referência. Não, beleza, vamos falar cada um de uma vez, porque senão fica ruim na gravação. Eu não conheço essa informação, tô sabendo agora, depois eu vou pesquisar, mas assim, eu particularmente, eu não gosto da forma como Habermas entende filosofia, da forma como Habermas desenvolve filosofia do modo geral. Eu não vou dizer que você não tem que ler, eu leio, eu li, eu tive livros de Habermas, etc., mas eu acho muito problemático e muito solidificadoras as propostas críticas do Habermas, no sentido de que apresenta-se como algo radical, mas na verdade só consolida uma forma social já pré-existente. Se você for investigar a fundo, né? Permanece o mesmo, é uma crítica que, no fundo das contas, nem é crítica, né? Nem se desenvolve como crítica. Né? Em vários aspectos. E aí ele pensa muito o direito, a possibilidade integradora do direito e reelaboradora, mas a partir de uma forma contornante que é a mesma, no sentido da impossibilidade de disrupção. Isso em vários aspectos. A questão da ação comunicativa é só o problema mais, digamos assim, mais latente e mais utilizado, né? Digamos assim, as condições ideais. Eu acho que essa questão das condições ideais serve muito para fazer uma espécie de estudo adequado, criar uma linguagem comum, é até um resquício da própria filosofia analítica, né? Criar uma linguagem comum para produzir um objeto em comum, né? E etc e tal. Né? Mas essa questão dessa influência forte do Habermas do Bill Sheehan eu desconheço, é algo que eu ainda não pesquisei. Mas obrigado pela informação, leitor. Então, podemos continuar. Vamos lá, né? Mais esse parágrafo aqui, pelo menos, né? O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunorreação atuaria contrapondo-se ao processo de suspensão de barreiras. O mundo organizado imunologicamente possui uma topologia específica. É marcado por barreiras, passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros. Essa impedem o processo de troca e intercâmbio. A promiscuidade geral que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida e a falta da alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a hibridização,
que domina não apenas o atual discurso teorético-cultural, mas também o sentimento que se tem hoje em dia da vida. É diametralmente contrária precisamente à imunização. A hiperestesia imunológica não admite qualquer hibridização. Alguém pode explicar aí a palavra hiperestesia? Hiper tem a ver com excesso, né? E estesia é sensação, uma alta sensibilidade, poderia ser assim, né? Uma sensibilização exagerada, né? É uma espécie de Uma distúrbio, né? reação, aquilo que provoca uma reação do corpo a um patógeno, por exemplo. Diga, Alberto. Mas ele está se referindo. É exatamente isso. Mas ele está se referindo a justamente a problematização. É justamente essa definição, mas no sentido neurológico, né? Ele está problematizando essa questão aí, que é uma espécie de distúrbio neurológico que se caracteriza por um aumento excessivo da sensibilidade de um órgão, de um sentido, ou de um estímulo. Né? É como se ele estivesse colocando a questão do constante estímulo a um processo de diferenciação. E aí, eu gosto de colocar o Deleuze, porque o Deleuze fica mais assim, como alvo claro, né? No sentido do exemplo, né? A filosofia da diferença, né? Então, é como se houvesse uma hiperexcitação desse tipo de diferença que ele está criticando aqui, a partir desse processo neurológico, né? Essa hipersensibilidade, a partir dessa perspectiva, dentro de um certo desvirtuamento, segundo eu percebo aqui. Sim. Pode falar, o leitor quer falar aí. Leitor. Então, o Before, a partir da passagem no período da pandemia, vai falar de uma fobia da sensibilidade, que as pessoas... Aí parece que vai ter para o Before, parece que vai ter, na verdade, uma inversão. Após a pandemia, as pessoas vão ter uma fobia dessa aproximação. Essa hiperestesia talvez estaria sendo invertida, então, no caso, pós-pandemia? Poderia se pensar assim? Eu não sei, eu vou responder assim o que eu acho, né? Depois quem quiser responder, responde aí. Eu acho que, na verdade, sempre existe essa tensão, saca? Aí eu não sei dizer se realmente, aqui no Bechon está exatamente contrário a isso, ao Bifu, porque eu só li trechos desse livro, mas me parece que ele está opondo essa hipersensibilidade que é produzida por esse excesso de positividade que ele atribui a um sentido de diferença que, na verdade, para ele, para o Byung-Chul Han, é uma diferença abstrata, né? Essa é uma positividade, no final das contas. Não, eu não odiei Bifu, não. Eu acho o livro dele interessante. Né? Eu só acho que a colocação dele do terceiro inconsciente é uma encheção de linguiça. Não tem nada de terceiro inconsciente. Sacou? Mas eu acho o livro dele interessante. Enfim. Eu lembrei agora, né, que foi dos meus últimos estudos do Nietzsche, meio que ele está sendo um pouco, talvez muito nietzschiano aqui. O Nietzsche, na crítica que ele faz à música de Wagner, por exemplo, ele diz praticamente isso. A música de Wagner, e aí a crítica ao Wagner, o último Wagner, né, vamos dizer assim, o Wagner cristianizado, né? A música, a tragédia da música da obra de Wagner, ela é fortemente marcada por uma hiperestesia, de modo que isso afeta mentalmente. O Nietzsche, eu não lembro agora a palavra que ele coloca, mas que afetaria imensamente o indivíduo, levando esse indivíduo a um esgotamento. Coloca tanto... a música desperta de forma exagerada ou de forma aumentativa, né? A hipersensibilização evoca tanta tensão emocional que quando o indivíduo termina, ele termina esgotado, cansado. O cérebro parece que trabalha muito mais, fazendo que haja uma espécie de esgotamento mental e um cansaço. E aí eu lembro que é por isso que o Nietzsche vai falar que a música de Wagner
é feita por um doente e que provoca doença e adoece o indivíduo, né? E aí, é quase essa palavra que ele coloca lá na obra do Wagner como... qual é o nome da obra, Alberto? Agora deu branco, da obra do Nietzsche contra Wagner. Então, é mais ou menos... O caso Wagner? Hã? O caso Wagner? O caso Wagner, isso. Obrigado, leitor. Exatamente. Mas resumindo, o Nietzsche ia odiar metal progressivo. Hã? Porém, eu não sei, é difícil dizer isso, sabe? Porque Então, o metal progressivo tem muito de... O Nietzsche gostava de música clássica. O que o Nietzsche está criticando ali é mais ou menos uma maneira de se produzir determinados aspectos que ficam, digamos assim, unilateralizados no ascetismo. Apesar de que ele, na terceira dissertação da genealogia da moral, ele vai fazer certos usos da possibilidade ascética. São um debate bem longo, inclusive, sabe? Mas o que ele vai criticar, por exemplo, em Wagner, depois que ele vai se afastar de Wagner, depois do deslumbramento dele, aí já tem um movimento de inflação estética e de um declínio, né? No sentido do, digamos assim, que a gente pode aludir, inclusive no contexto do jovem Nietzsche, ao racional e ao intuitivo, ao apolíneo e o dionisíaco como compostos constituintes, né? E aí que vai ser trabalhado em outros parâmetros, que na minha interpretação, né, vai ter uma dimensionalidade institucional ali no Nietzsche, né? Institucional como composto de cultura, né, de moral, né, de eticidade, de ética, de possibilidades religiosas, que o Nietzsche está tratando a partir do contexto comparativo greco-romano para o contexto judaico-cristão como compostos dinamizadores institucionais, que na interpretação dele vai haver uma espécie de mediação pela fraqueza dentro do contexto judaico-cristão, né, como valor sine qua non, né, como valor antecedente. Então, a fraqueza agora é mais importante. Apesar de que a fraqueza também estava presente no contexto greco-romano, mas era utilizado de uma outra forma. E aí eu já recomendo um outro texto de Sloterdijk, que é o Ira e Tempo. O Sloterdijk vai trabalhar como os afetos ou os sentimentos produzidos a partir dos afetos são instrumentalizados dentro de uma compreensão genealógica e solidificados referente a um composto institucional. Eu só estou falando isso para explicar o que eu quero dizer com institucional, né? A raiva é institucionalizada de um determinado modo. Você pode utilizar essa raiva, você pode utilizar a força. Há uma compreensão de força e fraqueza institucionalidade dentro de um certo composto histórico, né? Que é positivado ou negativado, entende? E aí por que eu estava falando isso mesmo? Porque a compreensão do Nietzsche sobre o Wagner, referente ao processo estético e composição musical, inclusive, o Nietzsche vai discutir o excesso de tecnicalidade, inclusive, também como um problema, e aí talvez faça jus à questão do metal progressivo, né? Porque o metal progressivo é extremamente técnico, né? Aí o Nietzsche faz uma problematização dessa inflação técnica, inclusive no sentido de produção musical, como o único fator possível de se produzir uma música que seja capaz de nos produzir saúde, né? E aí o Nietzsche não está criticando exatamente que o Wagner tem uma inflação técnica, mas que tem uma certa instrumentalização inflada de uma possibilidade ascética quase que arcaica, né? Que aí ele vai dizer que é uma produção de uma estética doente, né? Mas ele também vai ver certas utilidades ascéticas nessa produção estética como instrumentos, né? Porque como há esse movimento constante entre uma espécie de conservação e diluição, a gente precisa retrabalhar isso, porque senão a gente fica unilateralizado na dissolução ou fica unilateralizado numa crença, numa espécie de estaticidade, né? E isso aparece na terceira dissertação da genealogia da moral. Eu acho que é um trecho muito pouco explorado dentro das suas possibilidades gerais, né? Que se compreende aquele texto ali majoritariamente como uma crítica geral só ao ascetismo, e na minha visão não é só isso, entendeu? Mas enfim. Então, mas o trecho que eu abordo, inclusive está na minha dissertação, quem tiver curiosidade, o título da minha dissertação é A Crítica do Sujeito e o Estatuto do Corpo em Nietzsche, em que eu aponto essa característica da obra wagneriana como uma característica doentia da estética wagneriana na perspectiva do Nietzsche, né?
numa relação corpo-mente. Né? É por isso que eu estou puxando o Wagner nesse sentido, e o Nietzsche nesse sentido. No âmbito do corpo, do biológico, né? E como isso afeta a mente a partir de uma experiência estética. Então, é por isso que eu apontei esse texto, porque lá o Nietzsche realmente utiliza mais ou menos essas palavras aqui que o Byung-Chul Han fala, de uma exacerbação da emoção, das paixões, e isso provoca um tipo de estado doentio do sujeito. Não? Mas, infelizmente, não dá. Só para corrigir uma coisa, eu falei arcaico, mas não é exatamente arcaico, não. Na verdade, eu queria dizer mosaico, né? Certo. Uma arte mosaica. Né? Tá. Uma possibilidade artística mosaica, que é o que o Nietzsche vai criticar no geral do Wagner, me parece. Enfim. Joia. A gente tem mais tempo, Alberto? Ele disse que 20 minutos ainda. Vamos terminar de ler o texto, acho que já está acabando já, não? Tá. O Byung-Chul vai falar de uma coisa aqui da negatividade aqui, que eu acho importante, porque vai ressoar o que a gente vem falando aqui já. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Falta 4 páginas. Falta 4 páginas. Falta pouquinho. Dá para ler rápido isso aqui. Então vamos lá. A dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. Então aqui aponta uma outra afirmação, outra tese, né? O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe, quando não consegue, de seu lado, negar aquele. A autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. O próprio... Hegel purinho aqui, negação da negação. Exatamente. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Também a profilaxia imunológica, portanto, a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro para provocar a imunorreação. Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro, ele mesmo. Deliberadamente, faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, o qual seria mortal. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. Uma afirmação bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética. Não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devido a um exagero de positividade. Então, acabou chegando ao que ele queria, né, aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vamos terminar de ler, porque aqui ele está evocando o Hegel total, né? Perfeito. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. Baudrillard aponta claramente que essa violência da positividade, quando escreve sobre o igual, e entre aspas, quem vive do igual também perece pelo igual. Baudrillard fala igualmente da, entre aspas, obesidade de todos os sistemas atuais. Fim da citação. Do sistema de informação, do sistema de comunicação e do sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura. Mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual a partir da perspectiva imunológica. Essa é a debilidade de sua teoria. Entre aspas, não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em tempos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão.
A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as formas humanas de defesa. Fim da citação. Baudrillard, de Transports des Bosen, Berlim, 1992. Então, continuando. Num sistema domina o igual, só pode falar de forças de defesa no sentido figurado. A defesa imunológica volta-se contra o outro, o estranho em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. Temos de distinguir entre rejeição, abstossum, imunológica e não imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual, um exagero de positividade. Ali não há participação de nenhuma negatividade. Ela tampouco é uma exclusão, que pressupõe um espaço interno imunológico. A rejeição imunológica se dá, ao contrário, independentemente do quanto, pois é uma reação à negatividade do outro. O sujeito imunológico rejeita o outro com sua interioridade, o exclui mesmo que exista em quantidade mínima. A violência da positividade resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação. Já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim, ele escreve: é uma violência viral aquela da rede e do virtual, uma violência da aniquilação suave, uma violência genética e de comunicação, uma violência do consenso. Essa violência é viral no sentido de não operar diretamente através de infecção, reação em cadeia e eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade, precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. Fim da citação. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. No estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente o inimigo toma a forma viral. Entre aspas, o quarto estágio toma a forma do vírus. Esse se move praticamente na quarta dimensão. É mais difícil defender-se do vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Fim da citação. Surge um inimigo fantasma, que se estende sobre todo o planeta, como um vírus, que em geral se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. Fim da citação. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas e buscam minar o sistema a partir do interior. Baudrillard apresenta o terrorismo como a principal figura da violência viral, em consequência de uma revolta do singular frente ao global. Mas em forma viral, a inimizade segue o esquema imunológico. O vírus inimigo penetra no sistema, que funciona como um sistema imunológico e repele o invasor viral.
Toda a genealogia da inimizade não coincide com a negatividade da violência. A violência da positividade... Genealogia, não é que fala? Oi? Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência. Você falou negatividade, eu acho. Desculpa. Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que uma violência viral. Habita o espaço livre de negatividade do igual, onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e amigo, interior e exterior, ou entre próprio e estranho. A positividade do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema, precisamente em virtude de sua imanência. Não evocam a defesa imunológica. Aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Esse se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sentido imunológico. A medusa é, quiçá, o outro imunológico em sua forma extrema. Constitui uma alteridade radical que nem sequer se pode olhar, nem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa em toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não é excludente, mas exaustiva. Por isso, é inacessível a uma percepção direta. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico do interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou SB. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema, é antes uma violência sistêmica, que é uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a SB apontam para um excesso de positividade. A SB é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso de igual. Da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Pronto, acabou o texto, e aí vamos até 10h30 no máximo. O leitor subversivo levantou a mão, pode comentar. Eu fico pensando como fica então nessas reflexões, porque logo em seguida temos dessas reflexões do Byung-Chul Han, temos as explosões das insurreições, que já estavam sendo previstas pelos movimentos pelos pensadores ou anônimos ou grupos, as gangues insurrecionais desde os anos 2000. Explode a crise que vai ser caracterizada como uma produção do próprio sistema com forma de gestão pública, e aí a figura do terrorismo renasce aí nesse período. O perigo é, ao mesmo tempo, interno, mas também o outro estrangeiro. Aí essa figura renasce aí. Como fica essa reflexão do Byung-Chul Han quando pensa que essa produção de inimizade, de inimigos, é um mecanismo recorrente que ele é fortalecido, sofisticado desde durante as guerras anticoloniais, né, ou melhor dizendo, as guerras coloniais pela permanência das colônias, e que vira paradigma interno de governo, como a teoria da contra-insurgência. Tanto é que no Brasil surge a lei antiterrorista e várias leis anti-motim são reatualizadas no mundo todo. Então aí e as táticas insurrecionárias ganham nome nesse período aí de virais e a galera sempre utilizando o conceito de contaminação. Aí ele fala que isso contamina a linguagem, né? Ok, eu dizer negócio, né? Isso
reflete na linguagem do tempo, então parece que ele está ignorando a linguagem das manifestações e que permanecem ativas até atualmente, né? Aí o terrorista é uma figura ainda mobilizada. Aí quando ele fala desse próprio, aqui ele já está entrando na questão da autoexploração, né, do excesso de positividade, parece muito centrado no sujeito de escritório, do trabalhador de uma certa categoria social, e ele parece ignorar uma classe de invisíveis, de novo, ele parece rejeitar a existência do subalterno. Então, como eu percebo essa questão aqui, eu percebo que tem algumas nuances, né? Do que ele está explorando o texto, tentando explorar a partir do texto aqui. Porque ao mesmo tempo que ele concorda com você que ele coloca uma questão de um sentido, digamos assim, negativo da figura da possibilidade do terrorista, ao mesmo tempo ele está criticando um sentido de não confrontação que por vezes pode ocorrer. Ele não está falando isso aqui diretamente, tá? Sou eu que estou delimitando a partir das minhas impressões acerca do texto, né? Porque ele não parece ter uma preocupação com questões de processo de libertação, ou processos revolucionários, ou processos insurgentes. Definitivamente não é uma preocupação do Bill-Churran. Mas assim, pelo menos não aparece nos textos que eu li em momento algum, e eu acho que não é um interesse dele isso. Mas assim, ele me parece estar problematizando também como essa questão de uma diferença mediada por uma equiparação de como eu posso insurgir, né, ela media também uma espécie de disrupção abstrata, que é uma questão hegeliana. Ele está evocando aqui o Baudrillard, mas eu não sei se essa interpretação, eu tenho quase certeza que essa interpretação dele não é exatamente adequada, porque o Baudrillard vai ser muito utilizado dentro dos processos, inclusive, de realocação da perspectiva hegeliana enquanto, digamos assim, desmobilização dos processos de espiritualização do processo dialético, né? Ele quem? Ele fala que não é possível revolução numa sociedade de deprimidos. Ele quem? Byung-Chul Han. Tá. A questão que eu estou tentando levantar aqui é justamente como, por exemplo, ele coloca a problemática da positividade, e aí eu não acho que necessariamente, apesar do Byung-Chul Han não ser alguém que está preocupado com os movimentos insurgentes, eu não acho que ele coloca isso num sentido exclusivo de que, lógico que tem o sentido negativo no sentido comum que ele colocou referente aos processos da utilização, né, de processos que são aludidos aqui como terroristas, né? Mas a minha questão ele evoca também uma noção do confronto, e aí da necessidade do confronto, da necessidade, inclusive, da possibilidade da inimizade a partir do Baudrillard, me parece que ele está colocando aqui, como sentido de recriação, como sentido de realocação a partir de uma perspectiva que possa, na impressão dele, não estou defendendo o Byung-Chul Han não, tá? Na impressão dele, que vai produzir uma diferença material de fato que não esteja circunscrita a uma certa plataforma de imanência. Esse é o ponto, né? Porque por muitas vezes, eu acho que o problema central é esse também. Por muitas vezes se evoca a imanência, eu não estou dizendo que eu estou concordando com o Byung-Chul Han, mas eu acho que ele traz questões para serem pensadas, mas não exatamente a partir dele, né? Muitas vezes nós evocamos diferença, insurreição, movimentos disruptivos, né? Porém, eu acho que a questão não é necessariamente lexical, porque ele inclusive colocou essa questão aqui, né? Não é uma questão de uma pureza da linguagem, da pesquisa ou da forma de se fazer, mas por vezes se perde de vista as implicações niveladoras que mesmo supostos processos de diferença têm na sua execuibilidade prática, né? E isso, de certa forma, é um problema aí que ele vai defender pela ótica hegeliana, no sentido, me parece, mais tradicional, e que pode ser desmobilizado, com certeza, né? Mas me parece que a problemática central também é essa, apesar de que eu concordo com você, com os apontamentos que o leitor subversivo colocou aqui, entendeu? E há problemas,
né, nesse sentido também. Mas, assim, eu acho que há uma tensão também entre os problemas que o Bill Churran diz e o que ele aponta como possíveis tateamentos dentro dessas reprodutibilidades de diferença, digamos assim, eu vou colocar nesses termos. Eu ia falar um pouco sobre negatividade em Hegel, mas não vou me estender, não. Vou passar a palavra para vocês. O Prax quer falar, depois Prax eu falo. Eu acho que concordo também com o que colocou o Leitor e o Alberto. Rapidinho, fechar a janela. Passando um jato aqui. Mas eu diria que ele também está reagindo a uma mudança dessas configurações das forças de esquerda diante de uma neo-reação maior do capitalismo, que as coisas realmente se inverteram, né? Em que esse uso da negatividade é levado a um extremo e que vai reformar o próprio processo e violentar aqueles que não têm força para reagir nem como se organizar. Então, acho que essa perspectiva da transformação do que se passou depois da pandemia, isso como uma tendência que vem de muito longe, você pode ver o que... Antes da pandemia esse livro. Ele vai mudar o pensamento dele em alguns não aspectos, sabia. ele vai rejeitar algumas coisas desse livro depois da pandemia. Qual seria o horizonte histórico que ele está atuando, assim, ali antes, no início dos movimentos, antes do Bolsonaro? Do levante insurrecional global também. Ali Mas contra a a questão Copa? é que, mesmo daí para depois, o Byung-Chul Han, ele rejeita a ideia de possibilidade de superação, tanto por revolta, e ele mais defende uma inanição, né? Ele é bem pessimista. Certo. Enfim, também já estou conhecendo ele agora, já li algumas coisas bem fragmentadas, mas o que eu estava dizendo, estou perguntando para vocês, se não existe também essa recolocação diante dos acontecimentos, né? O livro está sendo escrito diante de que acontecimentos? Né? De uma perda de potência insurrecional do campo da esquerda, tem sentido isso, né? Ou então a impossibilidade da destruição desses projetos insurrecionais, né? Exatamente por causa de uma força, de uma mutação capitalista que está arrastando tudo, né? E você também, por exemplo, essas questões estão, por exemplo, no texto do Artaud, sobre vírus, do Toninho Artaud, sobre o teatro e a peste. Ele fala que o vírus havia um vírus, a peste, né? Mas havia também sonhos e premonições e uma transformação psíquica em que se constituía uma espécie de perda dos personagens, né, da representação social, né? Então, diante da peste, tudo se transformou, mas havia uma peste psíquica também. Mas isso se compõe com uma força de potência, pensando na perspectiva que ele traz, que é do teatro da peste, né? Dessa força se iniciou realmente um teatro da crueldade, né? Que seria capaz de dar uma outra materialidade ao sentido de cultura, ao sentido de transformação, né? Então, eu diria só isso também, nesse sentido. Não sei se faz sentido, mas ele parece conservador em algum sentido, eu não sei se faz exatamente, e acho que ele perde de vista esse Ele processo. é conservador em vários aspectos, não tenha dúvida disso, não. Nesse sentido transformacional, sim. Ressoa muito o que o leitor subversivo colocou. Assim, não quero atravessar vocês, não, mas só para pontuar rapidinho. Fica à vontade. Ele vai criticar essa possibilidade de ruptura como uma espécie de abstração dentro de uma circunscrição de imanência que, na verdade, alude a esses parâmetros da diferença como uma impossibilidade. Então, foi bem pontuado pelo leitor, né? Ele é pessimista nesse sentido, né? Então, ele não acredita nessa ruptura, porque tanto a possibilidade de diferença como a questão da noção de conservação, elas estão permeadas por uma possibilidade de deslocamento da possibilidade de imanência e da abstração dentro de uma espécie de plataforma, digamos assim. Enfim, prossiga aí. Não, só terminando, mas nesse sentido, eu não sei como fazer uma transformação se não for nesses parâmetros desse caos virático, né? Se não é como se também a outra opção, tentando superar essa plataformatização que você falou, talvez ela seja fraca demais para romper. Então, o que se passou com os processos irracionais diante dessas novas configurações de uma força de destruição maior que o capitalismo entrou? Não sei se faz sentido,
essa fala, mas eu não sei se há um caminho puro ou só um caminho que o vírus tomou a gente e não tem mais jeito. Então vamos usufruir desse vírus como um processo de ruptura. Não sei como vocês veem isso. Quem agora é o Nelson, né? Depois o Sim. leitor. Vai, Nelson. Então, juntando tudo isso, né? O que eu vejo é assim como o Rosa, o Byung-Chul Han, ele está partindo para um horizonte, né? O horizonte da modernidade, né? Uma das características da modernidade é a fagocitose, certo? Isso aí sou eu mesmo que estou falando, ninguém não é um autor. Essa característica de factosidade, né, fagocitosidade, né, da biologia, ou seja, o capitalismo, essa violência é porque ela absorve tudo, ela retira a possibilidade do outro, ela retira essa possibilidade do estranho, do diferente, né? Então, por quê? Porque ele assimila. E quando você assimila, você torna tudo igual. Quando você se torna o outro igual, você deixa de criar uma alteridade. O que ele quer dizer é que esse diferente, ele é muito característico da negatividade. Ora, por um lado, essa negatividade, ela causa uma série de conflitos e problemas sociais, né? Por outro lado, ela escancara, né? Ela mostra de cara que o outro passa por algo que deve ser resolvido. Então, o que acontece nessa sociedade da positividade, dessa violência viral, é que tudo é absorvido. Tudo é absorvido, tudo é tornado o mesmo. E então, quando você torna o outro mesmo, você deixa de problematizar. Você deixa de colocar o outro como a possibilidade de uma outra existência, de uma outra forma de existência, de outro estar no mundo, né? E aí eu pedindo aí favor ao Heidegger, né? Desse estar no mundo, né? Esse in der Welt, ele nessa sociedade, e aí uma crítica do Byung-Chul Han é a sociedade moderna capitalista, ele retira essa possibilidade do outro, do diferente, da existência do outro. E quando você tira essa diferença, quando você diz, não, você não é o diferente, você não é o outro, você coloca tudo dentro de um balaio. Quando você coloca tudo dentro de um balaio, é muito mais fácil de você dominar. Então, o controle, a verdadeira violência de opressão e de domínio é quando você coloca tudo igual. E aí você cria uma normatividade que não existe mais o outro. Não existe... Por quê? Porque por exemplo, aí a lógica, né, dos antigos. O B só é B em consequência do A. Né? O B só existe porque existe o A. Porque se o B fosse igual ao A, não haveria existência do B. Então, essa existência, esse direito a existir do outro, do diferente, do que não é igual, quando você aponta como algo, uma possibilidade desse estar no mundo, sim, aí você tem uma série de questões. Você pode repulsar, né? Você pode combater e você pode agregar. Você vai agregar o diferente, você enriquece. Você vai produzir algo a partir do diferente. Mas quando você coloca tudo dentro de uma positividade, onde o outro deixa de ser o outro, apenas ele se torna um algo dentro de um corpo universal, você, como consequência, você coloca tudo dentro de uma única existência que, para dominar, é muito mais fácil. Né? Peraí, rapidinho. Deixa eu só seguir a fila aí de quem levantou a mão, porque senão fica complicado. Porque eu acho que essa questão do outro já é um grande problema, sabe? O outro já é uma captura. Então,
a referenciação da ideia do outro como, não existe o outro. Na verdade, na minha percepção, o outro tem que ser extirpado. Mas eu considero que a noção de positividade que o Bill Churran está criticando é um problema real, mas não a partir de uma solicitude do outro, entendeu? Isso é uma característica hegeliana. Mas aí eu vou passar para o leitor, aí depois o Pedro, aí não vai ter jeito, eu vou ter que falar de Hegel no final, porque tem muitas questões aqui no sentido da captura das diferenças aqui, da universalidade, da individualidade, que fica meio soltas e tem que, talvez, apontar algumas questões aqui. Vai, leitor, fala aí, por favor. Então, contextualizando, quando as anos das obras foram escritas, segundo o próprio Byung-Chul Han, no documentário A Sociedade do Cansaço, ele está problematizando principalmente a partir do fenômeno do adoecimento na sociedade coreana. Há uma grande quantidade de adoecimento por excesso de trabalho, e esse trabalho auto-infligido. E aí ele está partindo dessa problematização, aí, dessa transformação do trabalho. Provavelmente isso tem relacionado com uma certa tecnofobia dele, por causa que ele, apesar das críticas que ele faz ao Foucault, cinicamente, né, a galera acusa ele de um péssimo leitor de Foucault, principalmente aí. A galera acusa ele de ser um péssimo leitor de tudo, né? Só de Foucault não, viu? Mas principalmente de Foucault. O resto a galera passa até um paninho pra ele. A galera que não cria nada fica só acusando. Não, mas realmente é meio... É porque, tipo, não, eu gosto de algumas coisas, outras não necessariamente. Eu acho que ele faz uns usos interessantes, outros nem tanto, mas enfim. Mas a questão é, ele tá problematizando a partir daí da questão do próprio trabalho, da própria exploração. Ele traz uma reflexão pro que parece reverberar em outras questões da sociedade, mas ele ignora elas muito. Principalmente, nunca entra a questão racial, nunca entra a questão de dominação geopolítica, colonial. É sempre circunscrito nesses ambientes. Não vai ser o horizonte dele, definitivamente. Porque não faz parte das problemáticas que ele persegue. Não vai ser definitivamente. Mas peraí. Não, mas está claro. Os próprios tradutores deles aqui no Brasil problematizam isso nele. Essa ausência nele, o que enfraquece demais as teorias dele, principalmente para ser recebido aqui. Isso daí, até na live que eu e o Alberto fez com o cara que traduziu todas as obras dele aqui no Brasil, ele repete isso. Né, mas a abordagem dele é bem unilateralizada em Bill Churran também, sabe? E assim, mas ok, esse é um problema, mas... Ele com o Bill Churran. É o quê? Ele é o mais empolgado aí com o Bill Churran, é o Lucas. Pois é, então tem muita idealização também ali, mas é interessante a live. Mas ele que trouxe a problemática aí de que pra galera que o Bill Churran, ele... Mas isso qualquer um reconhece de imediato de um certo eurocentrismo. E também tem quem vê um documentário dele vê que ele tem uma adoração pelo Hegel, que ele visita o túmulo do Hegel, que ele tem uma coisa meio ódio aos mortos ali, né? Mas isso aí não precisa nem ver o documentário, basta ler o texto dele aqui pra você ver isso. Mas tipo, no documentário ele tá pensando nessa questão aí, do adoecimento dos trabalhadores coreanos, principalmente. Esse é o contexto dele, do adoecimento. Quem conhece um pouco dessa questão do trabalho ali no Oriente, não é muito difícil pensar sobre essa questão do excesso de trabalho, do excesso de desempenho, o alto índice de suicídio dos jovens no Japão, Coreia, China, o excesso de trabalho, uma categoria que era anteriormente muito bem vista, que a galera queria saber, que é o salaryman, né, o assalariado, que tinha uma certa estabilidade. Hoje ele não tem mais. Quem vê qualquer filme asiático desse cinturão aí, né, China, Coreia, Japão principalmente, vai ver essa reflexão sobre a questão do trabalho. Eles estão muito isolados nesse ambiente de trabalho, passam uma parte do dia, semana, e aí problematiza essa questão das relações interpessoais. Aí o Bill Churran, no documentário dele, vocês fez grupo para esse grupo aqui, para eu poder mandar o documentário
São 2 documentários. Tá na comunidade o grupo. Eu vou mandar lá, vocês assistem, é muito melhor. É um Não documentário sei, de 2 horas. pode falar. É 2 horas de documentário, gente. Aí vocês veem lá, ele contextualizando. E ele pega o conceito de panóptico de Fanon para falar de internet. Aí ele fala que esse panóptico é sem centro, sem o vigia ali. Fanon de Foucault. Panóptico de Foucault. Ele não fala de nada de. Ele nunca problematiza a questão de. Nessa questão da alteridade aí. E, tipo, quando ele fala de imigrante, ele desracializa o imigrante, em quase todos os textos também. Mas, permita, o leitor, essa questão do panóptico é porque ele tem. Nesse documentário eu já assisti. Inclusive, eu fiz um corte dele e postei lá no canal. Esse documentário, ele aborda, embora o tema seja a Sociedade do Cansaço, ele aponta trechos de outras obras. Esse, especificamente, é o do livro dele sobre biopolítica. Ele tem um livro chamado Psicopolítica, certo? O Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. E aí, sim, ele vai fazer vamos dizer assim, que uma releitura de todos os autores, desde lá Thomas Hobbes, certo? Da questão da autoridade da autoridade do rei, né? De permitir a morte do outro, passando depois para um outro período, que ele vai chamar o período de Foucault, que é o período ainda que está no âmbito da negatividade, né? Thomas Hobbes. Isso vai chegar no próximo capítulo, que daqui a 15 dias a gente vai ler. Então, ele vai apontando vários trechos de outro capítulo, certo? Então, tem uma perspectiva, tem que entender nessa perspectiva. É um documentário que vai ali trabalhando outras questões, outros conceitos de outras obras. E segundo ponto é que o fato de apontar a Coreia e o lugar dele, né, o Oriente, ali serve mais como uma ilustração de todo o modo ocidental, que é regido. Mas eu acho que também é um limite. Eu acho também que é um limite dele também. Porque é regido por uma questão, um problema, que é o problema que eu estou investigando, que é o problema do tempo, da temporalidade, ou de uma sociologia do tempo. Então, tanto essas comunidades, né, tanto a sociedade coreana, chinesa, tanto a sociedade alemã, na qual ele convive, ele está dentro de uma perspectiva universalista, a qual ele está integrado. E é por isso que ele não vai abordar essas outras questões que você aponta, porque não está não tá no horizonte dele, das pesquisas que ele está trabalhando. Porque um ponto crucial do Byung-Chul Han, assim como de Rosa, é a questão da temporalidade e as consequências dessa subjetividade do tempo nas sociedades capitalistas. Então, é esse o âmbito onde ele está... Ele está, vamos dizer assim, mergulhado. Né? É claro que há outras questões, outros pontos, outros problemas, mas sempre dentro, pelo menos que eu penso aqui, é o que ele está tentando navegar, certo? Que isso vai desvalar para outras questões, sem sombra de dúvida. Isso vai desvalar em várias outras problemáticas e subtemas que vão sendo abordados, e o estudioso do Byung-Chul Han é que vai dar o norte. Então, não é que ele não se importe, né? Até porque não vejo ele não dizendo que não se importa com essas questões, e sim porque não está no horizonte dele. Agora, o que nós podemos fazer com a obra dele, aí é que pode ser levado para as nossas orientações filosóficas, para as nossas, vamos dizer assim, as nossas demandas, dos nossos interesses. Eu, no meu caso, o Byung-Chul Han, eu estou trabalhando nessa questão aí, do sofrimento psíquico em relação ao tempo, né? Em que tá aí, tá na obra dele no Exame, tá na obra dele Favor, Feche os Olhos, que também
estou terminando de ler. Então, senão a gente vai... eu concordo com o Alberto. Ele tem muitas questões problemáticas, mas eu acho que não é simplesmente dizer, não, ele não se importa, então, beleza, tá ótimo. Eu acho que o que importa é o que a gente pode trabalhar com isso, o que a gente pode fazer com isso, com a crítica dele, certo? E com a falta da crítica dele nos pontos, né? E por quê? Então, rapidinho, eu vou passar... Rapidinho. Eu vou passar a palavra para o Pedro, mas assim, a gente já está chegando quase 11 horas. Eu queria fazer uns apontamentos aqui, mas eu acho que a questão é a seguinte, não é porque eu sou totalmente... Perdi 2 vezes o meu lugar, gente, que loucura. Ah, Pedro, vai começar a dar chilique, aí é demais, cara. Porque assim, eu pedi licença para falar uma coisa, para passar a palavra para você. Aí dá chilique, aí é outra situação, né? Não, assim, não é chilique não, só tô perguntando. Então, eu pedi licença só para falar uma coisa, para passar a palavra para você. Mas assim, até perdi, né? Você, né, fez me perder do que eu ia falar agora. Então, enfim, cara, fala aí. Você ia falar, não lembro também, você estava começando a falar, pode falar. Só lembrei. É que eu gosto do Byung-Chul Han, principalmente das formas como, a partir da pandemia, ele começou a pensar a questão do aumento do autorismo do sistema securitário. E eu gostei mais dele do que por causa que ele detonou o Zizek naquele período. Eu não disse também que ele não se importa, eu disse que ele não trata, isso nunca entra no horizonte dele. E ele desracializa as questões também. Ele, aí é uma coisa que torna que tira o sentido, para dar sentido às coisas que ele fala, a gente precisa trazer essa crítica também. É inevitável trazer essa crítica para o pensamento dele. Não tem como dizer, isso é porque isso não está dentro do horizonte de pesquisa dele. Tinha que entrar. Então, é justamente esse o ponto, né? Assim, não é porque eu sou totalmente a favor do sentido de dizer que a questão é você pode pegar qualquer autor que o valha, sabe, e fazer o que você quiser, mas isso também não implica você dizer que não me parece algo que está, assim, apesar de, não é o horizonte dele, beleza, mas não é porque não é o horizonte dele que não tenha deficiência justamente por conta de algo que ele não trata, né? E não é meramente algo por um acaso, por uma escolha, né? Tem um comprometimento nessa ausência também. Esse é o ponto que eu tô querendo dizer. E aí também eu acho que a gente também não precisa ficar no papel de tentar defender o Byung-Chul disso. Porque se o papel é instrumentalizar a partir daquilo que a gente acha interessante, né? A gente aponta esse tipo de questão e supera isso. Né? E dizer assim, tem problemas, como eu sempre faço questão de ressaltar, o que eu concordo, o que eu discordo, onde eu vejo problemas, onde eu vejo qualidades, né? Mas não ficar, talvez, na minha impressão, tá? Ficar discutindo por que está, por que não está. Mas ele não negligenciou. Independentemente dele ter feito isso intencionalmente ou não, o fato é que há uma ausência a partir dos problemas que ele traz, que estão comprometidos aqui, a partir do que ele está colocando, independentemente de ser um horizonte dele ou não. É uma limitação dele. Ponto. Pode falar, Pedro, por favor. Eu fico pensando, lembrando aqui do Nelson, trazendo a questão do outro, Lacan dizendo que não existe o outro. Enquanto os instrumentos sociológicos e mesmo discursivos não dão conta do fenômeno transsemiótico que é viver nesse mundo. Aí tem uma perspectiva radical também que não alcance, que é o mundo coreano, né? Então, eu acho que coisas estão fora, a gente não deve corrigir, tem uma espécie de relação, digamos assim, vamos corrigir o erro e tentar, acho que cada um vai devorar de uma forma, né? Isso é completamente livre e a gente vai ter aí um processo ativo, maquínico, de transformação dessa matéria do pensamento, seja esse autor, seja outro autor, seja... Então tem a ver com a criação e com a saída de uma forma de interpretar o texto somente. Ou então tentar corrigir, apontar falhas. Então acho que existe um inconsciente maquínico, que é uma potência viral muito mais forte
do que a do capital, da destruição, porque a destruição se alimenta dessa pulsão social desencarnada, de sua força de ruptura, para compor novas lógicas axiomatizadas de reforma da estrutura, com uma fachada de antissistema, ou então de transformação. Mas de onde que vem? O que é vampirizado? São os processos desejantes que estão lá, né, encharcando todo o mundo social que a gente vive. Nossos corpos, dentro de desde as pequenas esferas, dos nossos sonhos, até as coisas que a gente faz durante o dia, o que a gente caminha. Então, eu acho que é interessante essa questão, para a gente sair desse dilema, ou tentar corrigir, ou apontar uma falta. Eu acho que quando a gente aponta críticas, não tem sentido de reformar o autor. O uso dele vai ser múltiplos, mas no sentido de não cultuar autores Eu e concordo, viver esse um é o ponto, processo justamente. Perfeito, totalmente. exatamente. Deixa eu terminar, exatamente. O movimento todo, podem falar no meio, desculpe. Que essa noia também das falas, me desculpe, só fiz isso aqui. Ninguém te interrompeu, não, só foi Não, acentuar. mas podem interromper também, tem que sair dessa coisa da interrupção também, viver o Então corte fluxo. fale e continue o seu fluxo. Exatamente. Então, o movimento, no sentido da gente também apontar, não, digamos assim, os limites somente, né? Os limites semióticos de um texto ou do pensamento, porque o pensamento aqui é uma linguagem virtual, né? A linguagem é o vírus, não é que há um vírus. A linguagem é o vírus. Se a gente pegar o Bowles, né? O escritor, então a ideia do terceiro inconsciente, que eu também não concordo com a leitura. Não há leitura possível só pelo texto, existe corporeidade. Por isso que a gente pode pensar uma psicanálise ou uma esquizoanálise revolucionária no sentido de abrir mesmo as antenas e abrir um outro campo de percepção. Isso coloca também as velhas sociologias, os velhos instrumentos semióticos, que tem o texto como centralidade, que tem a interpretação do texto como centralidade. Isso é uma tradição colonial também da forma de pensar o mundo. Onde que surgiu isso? E a gente se abrir para um campo semiótico maior, que significa a sensibilidade. A gente pode trazer aí também o sensível, tirar o sensível desse lugar, como se fosse algo algo incapaz de captar. Isso, as cartografias que estão se intensificando segunda a segunda, numa zoosfera, numa cosmose muito maior que a gente imagina. Então, há uma questão também, digamos assim, não só a crítica que a gente está fazendo, ou dizendo que é um movimento, mas também, se a gente está falando de psicanálise, né, se é uma questão da cura, é como se dissolvesse o saber. E isso que é objeto só tem sentido se ele se dissolver como objeto em nós. Então, acho que a gente está numa encruzilhada de abrir novas antenas de sensibilidades para esse processo da contemporaneidade. E as velhas estruturas, elas podem fazer parte, não estou negando aqui dialeticamente, pensando numa superação, que seria uma armadilha dialética também, mas de ampliar as antenas e ter outros sismógrafos para entender essas cartografias. E eu acho que é o limite da teoria, mas o limite da sociologia, de certa filosofia também. Mas eu abro o ponto, que mundo é esse coreano que ele vive? Então, o nosso olhar pode ter um olhar também colonial, do que tem restas de ocidente na gente. Mas está dizendo que ele é muito ocidental, mas eu não conheço nada da sociedade coreana. Então, acho que tem esse ponto, e como que ele também, de repente, é forçado a estruturar uma linguagem universalizante para se comunicar com o mundo ocidental. Mas eu não sei se tem sentido que eu estou falando, mas abriria essa questão: o que é esse mundo ocidental, oriental, e que nós também não somos orientais e não sabemos. Pouco isso que eu traria na superação, mas eu quero escutar o Alberto falando sobre a questão como superar a dialética, porque a dialética faz a gente cair também nessa discursividade. Então existe uma armadilha que nos captura, talvez eu tenha que pesquisar como explicar isso, mas assim, que também ela o tempo todo ela está me capturando. Eu gostaria de sair da dialética, mas não no sentido de uma positividade pura, mas de uma disruptura, né, que não existe, que como até se abre para esse corpo da diferença radical, que estava lendo sobre o corpo queer, o corpo do afropessimismo, né, enfim, é um pouco isso que eu acho, que eu trago ali. Qual é a potência da sensibilidade diante desses fenômenos, se não há aí também um limite dos instrumentais, dos textos.
como que o texto se abre a uma nova sensibilidade. Se é uma construção coletiva de textos, se é um hipertexto. Então, se coloca também em contradição o movimento de abertura. Ué, ficou baixo só para mim e para vocês também. Ele está recebendo uma ligação. Terminando só, que eu vou ter que pegar ali. Coloca em contradição também o limite da nossa ferramenta instrumental. Porque o mundo está muito mais caótico, houve uma mudança também dessa potência. Aumentou-se o sensível, eu diria. Sem interpretar, mas isso aumentou o campo da sensibilidade a tal ponto que a própria terapêutica se perdeu. Se perdeu e ela está tentando curar algo que já é a própria cura, mesmo que seja uma cura disruptiva, uma cura que quer exatamente matar o normal. Traria essas questões aqui, mas, enfim. Começa a sessão de BDSM com Hegel aqui. Eu vou ter que sair, velho. Não vou poder ficar, eu vou ter que receber um relívio aqui daqui a pouco, eu tenho que organizar. Mas assim, eu queria falar um pouco sobre negatividade em Hegel, mas não vai dar não, porque senão eu vou passar uns 15 minutos falando aqui, e aí não tem esse tempo. Mas assim, basicamente, o que... eu entendo que o Bill já está problematizando aqui também, mais uma vez, é a questão de como... Eu acho que, beleza, eu acho relevante a questão de... eu quero sair da dialética, beleza. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto para entender é que não existe um único processo dialético. Né? Descanso de falar isso. Né? Existe uma solidificação de uma compreensão de uma dialética hegeliana que, vamos deixar claro, que o Bill é influenciado por ela. Então, mas, ao mesmo tempo, essas questões que você falou de fugir da normatização, da formalização e etc., também são horizontes de proposta do Byung-Chul Han, que inclusive ele trabalha isso no começo do texto, falando da indissociabilidade entre possibilidades científicas e, entre aspas, sociabilidade, né? Porque sociabilidade também pode aludir a uma espécie de conjectura, digamos assim, delimitadora do que é objetividade social. E aí ele explora esses limites agora sobre a ótica de uma perspectiva dialética hegeliana mais tradicional. Né? E aí o que é que acontece, né? Quando ele critica a filosofia da diferença, como por exemplo, o Deleuze, né? O Deleuze está tentando fugir dessa processualidade dialética hegeliana, da diferença da cooptação, né? Da negatividade dentro de uma circunscrição da dialética hegeliana. E o Byung-Chul Han, enquanto hegeliano, ele bate na possibilidade da diferença, né? Aludida por filósofos como Deleuze, que, na verdade, no final das contas, na compreensão dele, produzem, na verdade, uma positivação da diferença. É uma diferença abstrata, entendeu? É assim que eu entendo a crítica que ele está fazendo. E aí é um ponto interessante. Quem não leu ainda, mas eu já explorei esse trecho várias vezes em alguns estudos sobre Deleuze, etc. Eu discordo de alguns pontos, mas eu acho que tem alguns pontos interessantes. Eu acho que a crítica se aplica muito mais aos usos que fazem de Deleuze do que a Deleuze, né? Por exemplo, é inequívoco que há uma espécie de uso da diferença que é padronizada dentro dos grupos subversivos, inclusive, insurgentes. Há uma espécie de padronização da disrupção, né? A partir da evocação de uma noção de diferença. A gente não pode perder isso de vista. Isso não quer dizer que todos os processos sejam reduzidos, como o Byung-Chul Han parece fazer, e também não é um horizonte de preocupação dele, porque isso traz a limitação dele, isso é muito bem pontuado, né? É que ele não está envolvido com questões práticas do ponto de vista de engajamento político, nem de longe ele está perto disso. E esse é um limite, né? Que precisa ser reconhecido, que precisa ser explicitado, mas não como uma espécie de vamos acabar ou exaltar o autor. E aí eu concordo com o que o Pedro colocou, né? Nesse sentido, né? Vamos esmiuçá-lo, né? Essa é a questão. Mas a questão da possibilidade da negatividade, né? Ela tem algumas nuances. E o Byung-Chul Han apresentou algumas delas aqui, né? Há um uso possivelmente interessante dessa negatividade, como, por exemplo, ele falou agora há pouco que o Heidegger coloca a partir da noção de mesmidade, e a noção de mesmidade é uma possibilidade de integralidade entre aquilo que seria, eu acho que esse ponto é importante, né? A superação da própria noção de subjetividade, né? E uma proposta de implicação de uma alteridade como ser no mundo, como ser individuante. Isso se aproximaria
né? Eu digo se aproximaria porque é uma divergência, há uma crítica profunda do Deleuze, inclusive ao Heidegger. O Deleuze vai dizer que o Heidegger também é demarcado por uma negatividade, no sentido de que há uma referencialidade ao ente privilegiado, né, no mundo, que seria o ser humano, mas que o Heidegger chama de Dasein, para se afastar de uma antropologia. Porém, ele, na minha percepção, tá, ele não consegue se afastar dessa referenciação quando ele coloca o Dasein, né, como ente privilegiado, né? Há uma certa centralidade ali, tanto é que vão surgir escolas antropológicas a partir disso, a contragosto do próprio Heidegger, né? Mas há uma demarcação de uma negatividade, segundo Deleuze, no próprio Heidegger, que é algo que o Deleuze tenta fugir dessa demarcação majoritariamente hegeliana, que implica uma noção de reconhecimento que necessita, inclusive, do outro. E aí, o outro, para mim, o outro é um problema. Eu não gosto nem de utilizar a palavra outro, porque o outro já é uma cooptação, já se alude que há uma demarcação, né? Uma demarcação de substancialidade. Isso não quer dizer que não existam individualidades, né? Ou particularidades, né? Mas há solidificações daquilo que é, digamos assim, majoritariamente subjetivo e superior. Isso é uma característica da modernidade, do pensamento cartesiano. E alguém perguntou, acho que foi o leitor subversivo, o que é que a Denise Ferreira diria disso? Há uma demarcação clara de interioridade e exterioridade aqui, que é demarcada pela perspectiva das ciências modernas, que o Bill-Churran ensaiou uma crítica lá no início, porém, quando ele destrincha isso, ele recai numa série de paradigmas da própria modernidade, que ele está criticando, ou que ele ensaiou criticar, porque ele replica certas concepções da filosofia tradicional, inclusive a partir do seu hegelianismo, né? Em certos aspectos, o hegelianismo é uma subsequência compartimentada do cartesianismo, né? Isso é o que Denise Ferreira da Silva fala, né? Agora, é o único uso possível de Hegel? Absolutamente não, né? Há o uso que Stirner faz, há o uso que o próprio Marx faz, há o uso que o Fanon faz, né? A dialética se resume a Hegel? Não necessariamente, né? A gente tem as dialéticas africanas muito antes de Hegel sonhar em existir, saca? Né? Então, há processos dialéticos. Beleza, eu não simpatizo com a palavra, eu substancializei dialética e eu não quero usá-la. Perfeito. Né? Mas assim, vamos tentar entender que dialética ela não referencia um pensador especificamente, apesar de ser muito demarcada fortemente por ele, né? Por essa compreensão da negatividade hegeliana, entendeu? E eu entendo isso e eu vejo isso como um problema também. Por isso também que eu comecei a estudar Hegel, para fazer esses deslocamentos, entendeu? Então, como é que eu posso utilizar Hegel de uma maneira mais interessante? É a discussão ali, em algum momento que a gente teve, sobre como o próprio Bruno Bauer é comprometido com uma espécie de cristianismo ali dentro do contexto, né? Ele usa situacionalmente a dialética hegeliana para deslocar de uma certa referencialidade mais tradicional do contexto hegeliano, na época daquele contexto ali que se chamavam os jovens hegelianos, que já era uma palavra, já era um termo utilizado referente a um processo de protesto à filosofia hegeliana, porque para Hegel a filosofia é um processo de maturidade, então só os idosos, né, só os mais velhos teriam maturidade para desenvolver uma filosofia substancialmente assim relevante, né? Então a terminologia jovens hegelianos já é um deslocamento desse processo, né? Um processo mais situacional, um processo deslocado, um processo dialético, digamos assim, separado da permeabilidade do espírito, digamos assim. Entende? Então, o espírito é o que sustenta, é o sustentáculo da perspectiva teórica, dialética hegeliana majoritária, né? Do que é mais tradicional, do uso mais tradicional hegeliano, mas não há de se descartar, né, que há potencialidades diferenciadoras ali também no Hegel, não só no sentido de uma circunscrição da negatividade, como demarcação e sucção da possibilidade de outras diferenças, né, que não sejam aludidas assim a partir desse uso mais tradicional, desse uso mais canônico, digamos assim, né, dogmático do Hegel. Mas a questão, e aí eu teria algumas questões para trazer sobre a diferença do Hegel para outros pensadores, mas eu acho que não vem ao caso. Mas eu percebo, só para finalizar, eu percebo que no Byung-Chul Han, né, apesar desse comprometimento dele com concepções mais tradicionais, há algumas aberturas possíveis, né, para
para colocar questionamentos acerca, inclusive, dos próprios comprometimentos que ele está se implicando aqui e do que ele está aludindo. E eu acho que a questão do excesso de positividade implicado numa suposta diferença não é só uma questão que o Bill-Churran traz. Tem vários filósofos que trazem isso. O Jung traz, Fanon traz de uma outra maneira. Fanon, na minha interpretação, analogamente, ele fala de um certo sentido de cooptação dentro dos processos minoritários de libertação, que é uma espécie de cooptação, digamos assim, de uma positividade que recai nos paradigmas coloniais. E o Bill-Churran não está falando disso. O Bill-Churran não quer saber dos processos coloniais. Mas o problema que ele está trazendo, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas ele pode ser entendido de maneira análoga, né? No sentido de que há uma unilateralidade produzida dentro de uma situação concreta de libertação, dentro de uma situação concreta de sofrimento, de apagamento de um povo, né? Que pode suscitar, né, digamos assim, cooptações no sentido de uma possibilidade de diferença que é relacionada por um sistema simbólico concreto, que é o colonialismo no dado momento, entendeu? Então, há uma espécie de tendência, digamos assim, né, a se tentar produzir uma ruptura e recair numa mesmidade, digamos assim. Uma mesmidade, inclusive no sentido heideggeriano, que apresenta-se como uma ruptura radical, mas no final das contas reproduz determinados paradigmas da tradição. No final das contas, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Enfim, eu passo a palavra aí. Não, só para não ficar estranho, né? O fato de eu ter falado que não está no horizonte do Byung-Chul Han, isso não quer dizer que é aquilo que você falou, muito bem falado, muito bem dito, que não quer dizer que não possa ser estudado e aplicado para determinados assuntos. Pode, né? Só estou dizendo aqui que não está, como você também nota, não está na perspectiva dele. Ele vai tratar aqui de outra questão, de outra problemática que vai haver, inclusive, com as questões do sofrimento psíquico, certo? Mas só isso mesmo. E, pessoal, valeu mesmo. Hoje foi uma manhã maravilhosa. A partir desses questionamentos, estou aqui fazendo anotações e valeu mesmo por todos os acréscimos de vocês, todos os apontamentos, questões. Eu acho que tudo isso é muito bom. Esse tipo de debate, assim, de discussão é muito bom. Até a próxima, pessoal. Valeu, vou precisar sair.